Vamos lá para mais uma aula do nosso curso Como Fazer no Word. E nessa aula nós vamos aprender um dos recursos mais fantásticos que eu acho no Word e que vai ajudar bastante aí que você ganhar tempo. Bom, esse recurso é um recurso de mala direta e nós vamos utilizar uma tabela para fazer uma mesclagem com um documento do Word. Bom, para que serve isso? Vamos tentar entender melhor. Eu simulei aqui nesse exercício uma tabela onde eu tenho os dados de alunos de determinado curso. Então aqui eu tenho o nome dos meus alunos, eu tenho a matrícula de cada um, eu tenho a data que cada um concluiu o seu curso e eu tenho a nota que ele tirou naquele curso. Então eu estou supondo que eu vou ter que criar uma declaração para cada um desses alunos, dizendo que ele concluiu o curso e qual que é a nota dele, né, que data que ele concluiu. Eu vou querer montar uma declaração para cada uma dessas pessoas. Como que normalmente as pessoas fariam isso, né? Para quem não conhece esse recurso do Word, viria aqui no Word, iria digitar essa declaração. Então eu já criei um modelo aqui, ó. Eu, professor Sidney Júlio, declaro para os devidos fins que o aluno, nome do aluno, devidamente matriculado sob o número tal, concluiu na data de tal o curso Como Fazer no Word e seu certificado se encontra em fase de impressão. Por ser verdade, firmo a presente declaração. Atenciosamente, eu vou imprimir isso e vou assinar, ok? Então você imagina eu fazer uma declaração dessa para cada um daqueles alunos da lista, né? Nessa lista aqui, ó, eu tenho umas 15 pessoas. Mas imagina se fosse 50, se fosse 100, eu ter que preencher isso aqui manualmente para cada um. Seria trabalhoso demais, concorda comigo? Então ia te dar trabalho, você ia perder muito tempo, você ia ter muita chance de errar, né? Então é totalmente inviável você fazer isso manualmente. Então a gente vai usar o recurso de mala direta do Word para fazer isso de forma muito simples, ok? Então o primeiro passo para funcionar esse tipo de coisa é eu ter uma tabela com os dados que eu preciso. E é importante que quando você criar essa tabela, logo na primeira linha do documento seja o cabeçalho da sua tabela. Então o cabeçalho é essa primeira linha, né, que identifica cada uma das colunas. Nós já vimos isso lá em tabela. Então aqui eu tenho os nomes, a matrícula, a conclusão e a nota, ok? Beleza. Então se eu tenho uma tabela pronta com os dados que eu preciso, eu posso até fechar ela e deixo salva em algum lugar. Então eu vou criar o documento origem, no meu caso aqui já está pronto, eu já criei que é na minha declaração e agora eu quero preencher essa declaração com os dados daquela minha tabela. Então vamos lá, para fazer isso eu vou utilizar aqui a guia correspondências e vou fazer uma mala direta. Aqui no botãozinho iniciar mala direta eu tenho várias opções. Eu posso criar cartas, mensagens de e-mail, envelopes, etiquetas, diretório, várias opções aqui de trabalhos que eu posso fazer. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com cartas, ok? Então o passo seguinte aqui é selecionar os destinatários. Onde estão as pessoas que eu vou inserir os dados aqui na minha declaração? Nesse caso é aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu vou clicar em selecionar destinatários, vou utilizar uma lista existente. Se eu não tivesse uma lista ainda, tivesse construindo essa lista, eu poderia clicar direto aqui e digitar uma nova lista para usar nessa mala direta. Como eu já tenho a minha lista, eu vou usar uma lista existente. E aí eu vou ter que localizar onde que eu gravei essa lista aqui no meu computador. Então no meu caso aqui, ela está aqui nessa pastinha e ela chama lista de nomes. Vou clicar nela, ok, ele já vinculou essa lista com a minha declaração. Aparentemente não aconteceu nada, mas isso já foi feito. Bom, próximo passo então. Criei a mala direta, selecionei os destinatários. Aqui eu tenho um botãozinho que eu posso editar essa lista, ó. Se eu clicar nela, eu vou ver aqui todas aquelas informações que eu tenho na minha tabela foram colocadas aqui nessa lista de mala direta, ó. Então eu tenho aqui todas aquelas pessoas com o nome, a matrícula, a conclusão e a nota, e todos estão marcadinhos, ou seja, quando eu fizer a declaração vai ser feita para todos esses. Ah, não quero fazer do Mauro Lúcio, posso simplesmente vir aqui e desmarcar essa caixinha
Então, quando eu gerar essas declarações, não vai ter a do Mauro Lúcio. Nesse caso, eu quero a dele também. Vou deixar tudo marcado e vou clicar em OK. Beleza? Próxima opção agora, e uma das mais importantes, eu vou inserir no meu documento os campos da tabela que eu preciso. Quais campos? Esses que vão aparecer na declaração. Então vamos ler de novo. Eu, professor Sidney Júlio, declaro que o aluno, então aqui ó, eu vou colocar o nome do aluno. Então eu vou clicar em inserir campo de mesclagem e ele vai me mostrar todos os campos da minha tabela. No caso aqui eu quero o nome, então eu clico em nome e ele vai colocar esse campo da tabela aqui para mim, onde depois ele vai ser substituído pelo nome da pessoa. Continuando, sob o número, vou fazer a mesma coisa com o número de matrícula. Então eu venho aqui, inserir campo e vou escolher matrícula. Concluiu na data de, vou marcar esse campo e vou escrever a data de conclusão. Dá um espacinho. Aqui ficou faltando a nota, né? Posso até incluir a nota aqui para acrescentar. Ó. Na data de conclusão, curso tal e certificado. O curso como fazer no Word com a nota. E aí aqui eu vou colocar a minha nota, que faltou. E seu certificado se encontra em fase de impressão. Então, ó, o que eu tenho aqui? Uma carta e todos os lugares que eu inseri campo, o nome, a matrícula, a conclusão e a nota, eu vou substituir pelos dados da tabela. Então, se eu já tenho a declaração, já inseri os campos, eu posso ir para o próximo passo, que já é gerar as declarações. Se eu quiser ver se está certinho, eu posso vir aqui e clicar no botãozinho de visualizar resultados. Ó. Quando eu clico aqui, ele já me mostra todos os dados que estão sendo substituídos. Ó. Então aqui já apareceu o nome do aluno, já apareceu o número de matrícula dele, já apareceu a nota, né? Já apareceu todas as informações, ó. A data que ele concluiu o curso. Então eu consigo visualizar. Aqui ele está me mostrando do Mauro Lúcio. Se eu navegar aqui pelos campos, ó, esse outro campo já é o João Paulo, esse outro já é o Luiz Felipe. Então eu posso ir passando ó, um por um das pessoas que estão na minha lista, beleza? Então beleza, vou tirar isso aqui, já visualizei e vi que está certinho. Então depois que eu acabei de concluir isso, eu posso vir nesse botão concluir e mesclar. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho duas opções. Eu posso editar documentos individuais, que é o que eu recomendo que você faça, ou imprimir documentos. Então ele vai gerar uma declaração para cada pessoa, já jogando direto para a impressora. Nesse caso eu gosto de vir aqui, ó, editar documentos individuais. Ele vai gerar uma declaração para cada pessoa dentro de um novo documento. Então eu vou clicar aqui, ele vai me perguntar se eu quero todos os registros. Sim, eu quero todos. Se você quisesse um intervalo ou apenas um, você poderia marcar aqui, ó, eu quero só um, do 1 ao 5, por exemplo, da sua tabela. No nosso caso aqui eu quero todos e vou clicar em OK. Ó. Prontinho, já gerou para mim um novo arquivo, tá? Pode olhar que nesse arquivo que foi gerado, ele já substituiu, ó, pelo nome da pessoa, pela data, pela nota, né? Então se eu olhar aqui na minha tabela, deixa eu abrir de novo minha tabela, lista de nomes. Olha só, o Marcos Paulo, a matrícula é 126, a nota é 10, ó. Marcos Paulo, matrícula 126, a nota é 10. Vou para outra página. A outra é do Carlos Eduardo. Ó. Se eu olhar aqui, ó, Carlos Eduardo, 127, 8.7. Carlos Eduardo, 127, 8.7. Então ele pegou os dados da tabela, jogou na minha declaração e criou uma declaração para cada pessoa da minha lista. Pode conferir aqui embaixo, ó, que eu tenho nesse documento 11 páginas, que é exatamente o número aqui de pessoas que eu tenho na minha tabela. Então, assim, muito rapidamente, né, em poucos minutos, eu criei uma declaração para 11 pessoas. Se tivesse 100 pessoas, 500, 1000 pessoas naquela lista, esse arquivo aqui teria 1000 páginas, né, e eu teria feito também com a mesma rapidez em poucos minutos
uma declaração para cada uma daquelas 1000 pessoas que tivessem nessa lista. Então é um recurso fantástico que te faz ganhar muito tempo. Isso aqui você pode fazer diversos tipos de documento, né? Eu trabalho muito fazendo declaração, certificados, carteirinhas, né? São fichas individuais. Qualquer tipo de documento você pode utilizar inserindo esses campos. Então vale muito a pena usar esse recurso. Você vai economizar tempo demais de trabalho e vai aumentar em muito a sua produtividade. Então usem e abusem, porque isso aqui vai mudar sua vida na hora de trabalhar com o Word para fazer determinados trabalhos. Espero que tenham gostado e que realmente apliquem o que estão aprendendo. Um abraço e até a próxima aula.